Não é de hoje que se estabelece um debate sobre livre acesso a conteúdo na internet e impactos disso na vida das pessoas. E pensando nisso, vários governos, como o Reino Unido, que implementou acesso a sites adultos mediante comprovação de identidade, ou até mesmo Estados Unidos, que votou leis que restringem acesso a determinados conteúdos em aplicações baseados em idade. Esses governos eles estão tentando, de alguma forma, prevenir acesso a conteúdo ou customizar a experiência de certas pessoas na internet com base na sua idade, para evitar exposição a conteúdos que elas não deveriam ter acesso. Mas isso impacta diretamente a forma como você desenvolve seus apps daqui para frente, e conforme mais leis forem avançando, isso pode acabar impactando os seus apps que estão disponíveis não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo. Se você quer entender mais como funciona isso e como a API Signals do Google está entregando isso para os desenvolvedores em uma versão beta, fica nesse vídeo até o final. E o que é a API Signals do Google? É um modelo de API, uma interface de comunicação de API lançada há mais ou menos uma semana e todos os desenvolvedores foram notificados, e foi assim que eu fiquei sabendo desse novo lançamento de APIs de comunicação, que basicamente você permite um desenvolvedor se comunicar com o dispositivo do usuário e saber qual tipo de conta que está acessando aquele dispositivo. Seja ela uma conta numa faixa etária entre 0 e 18 anos, ou uma faixa etária de 9 a 15 anos, e existem faixas etárias padrão, mas a gente vai falar isso um pouco mais pra frente no vídeo. Mas o foco aqui é explicar como que isso vai ser feito e qual é o funcionamento da API. Basicamente, com acesso a essa API, que vai ser esse snippet de código que vocês estão vendo na tela, você importa essa dependência dentro da parte Gradle do seu projeto. Então vale lembrar que se você está trabalhando com desenvolvimento nativo para Android, é só mais uma dependência ali dentro do Gradle. Se você está trabalhando com o Expo, provavelmente o Expo vai disponibilizar uma interface via JavaScript para você utilizar, então eles vão fazer a API da API. Mas caso você não esteja trabalhando com Expo, ou você já queira usar a versão beta e o seu aplicativo seja React Native sem Expo, você pode adicionar essa dependência dentro do build.gradle e usar ela diretamente, igual outras dependências dentro do Android. Feito isso, você vai poder rodar esse código aqui. E basicamente o que ele explica? E aí explicando o código. Basicamente você tem uma chamada para essa API que vai consultar no aparelho do seu usuário qual a faixa etária ele pertence. E com base nessa informação, você vai customizar o conteúdo para o seu usuário. Sendo assim, você vai conseguir segregar conteúdo do seu aplicativo e aprimorar a experiência para os usuários. Vale lembrar que ele não pode ser utilizado para outros fins, como publicidade dentro do aplicativo. Ele só serve para customizar a experiência e restringir conteúdos que não pertencem àquela faixa etária. Vale ressaltar também que é responsabilidade do desenvolvedor buscar a informação de faixa etária e decidir, por exemplo, até restringir acesso àquela aplicação caso o usuário não faça parte daquela faixa etária. A Google não vai fazer bloqueios automáticos de acesso ou restrição de acesso, até porque em contas de menores de idade ou contas que são monitoradas pelos pais, esses aplicativos que ficam classificados como maior de 18 anos, eles já nem ficam disponíveis para download. Mas caso alguma coisa passe, a Google não é responsável por fazer esse controle. Os responsáveis são os desenvolvedores. Vamos falar um pouco sobre como é o retorno da chamada desse código aqui, que eu mostrei anteriormente, e quais são os campos e o que representa cada um deles. O primeiro deles, eu vou ler aqui na minha colinha, que é o User Status. User Status, ele diz respeito a qual status da conta daquele usuário, sendo ele verificado, supervisionado, Supervised Approval Pending, Supervised Approval Denied, desconhecido e vazio. O segundo valor é o Age Lower, que se refere ao limite inferior da faixa etária de idade. Então, se aquele usuário está incluso numa faixa etária de idade entre 10 a 18 anos, ele vai representar o número 10. Então, o Age Lower é o número 10, que é o limite inferior. O Age Upper representa o mesmo número,
só que no age upper. Então, se você tem de 10 a 18, o age upper representa o 18 da faixa etária. O most recent approval date é a última data em que o seu acesso, o acesso desse usuário, foi aprovado para poder ser utilizado no seu app. Então, em contas supervisionadas pelos pais, que eles precisam dar o approval da utilização do seu aplicativo para o usuário final, essa data representa quando foi aprovado. E o Install ID é o ID de instalação daquela instância do seu aplicativo. Esse valor ele é muito importante e mais para frente a gente vai falar sobre ele. Além disso, na documentação da Google você tem também, indo um pouco mais abaixo, quais são os possíveis códigos de erro que você pode receber no retorno dessa API. Sendo o primeiro deles, o API Not Available, a API Signals não está disponível para ser utilizada. Você tem o Play Store Not Found, nenhum app foi encontrado no dispositivo, então você está tentando fazer uma verificação num app que não foi instalado. Network Error, ou seja, não foi encontrado na internet. Play Services Not Found, então o Google Play não está disponível, ele está fora do ar. Play Store Version Outdated, ou seja, a versão da Play Store que aquele usuário tem instalado na máquina dele está desatualizada. Play Services Version Outdated. O Google Play Services precisa ser atualizado. São dois serviços diferentes. O Client Transient Error. Esse erro significa que houve um erro no dispositivo do usuário e que por algum motivo isso impede de fazer essa ação. App Not Owned. Isso significa que o aplicativo não foi instalado pela Play Store e ele não gerou um Install ID. Ele baixou em uma outra loja ou numa loja que não fornece os aplicativos de uma forma oficial. E o Internal Error, um erro interno desconhecido com o qual você não tem uma resposta clara. Outra coisa relevante sobre essa API é que você também pode cadastrar faixas etárias customizadas para o seu app. Então vamos supor que você tem um app onde você cadastrou e você pode cadastrar até 3 limites de idade. Você cadastrou 8, 10 e 15, por exemplo. E aí, a partir desse momento, quando você fizer uma chamada para a API Signals do Google dentro do seu aplicativo, ele vai retornar a faixa etária do usuário dentro dessas customizações que você criou. Sendo assim, o Age Upper e o Age Lower irão ser correspondentes aos limites onde aquele usuário se encontra dentro da sua faixa etária customizada, fazendo assim com que você não precise se adequar a uma faixa etária fixa, mas te dando liberdade para poder customizar suas próprias faixas etárias. Outra coisa bastante relevante é que a API Signals ela só vai ficar disponível em regiões onde a utilização é obrigatória. Por exemplo, em alguns estados dos Estados Unidos, que a utilização precisa ser obrigatória porque obrigatoriamente os desenvolvedores de aplicativo precisam fazer customização de conteúdo caso o aplicativo deles se enquadre nesses requisitos. Aplicativos de categoria livre não precisam utilizar, mas aplicativos que possuem faixas etárias restritas e que estão localizados em um território onde é necessário realizar controle de idade são os únicos que terão e que deverão ter acesso para poder fazer isso. Essa ação ela foi tomada como medida para restringir qualquer tipo de uso indevido da API Signals e também para preservar a integridade dos dados dos usuários. Uma funcionalidade que faz parte do fluxo da API Signals é a notificação de mudanças importantes. Imagina que o seu app é um aplicativo livre, de categoria livre e que não tem nenhum tipo de conteúdo que se enquadra em conteúdo para faixas etárias. Mas, em uma atualização futura, irá acontecer de que isso vai mudar e o seu aplicativo vai passar por uma transformação. Nesse cenário, você vai precisar notificar o Google e o Google vai notificar os responsáveis por contas de controle dos pais e que aprovam o conteúdo e acessam o seu aplicativo a essas contas com antecedência sobre essas mudanças. Então você vai submeter uma notificação de mudança significativa e que deverá ser feito antes da versão ou pode ser feito também depois que a versão for publicada. Mas o recomendado é que seja feito antes para que você não sofra punições na sua aplicação. Porque o uso indevido dessas APIs, dessa funcionalidade, pode acarretar tanto no seu app sair do ar, ou até mesmo você perder todos os seus apps da sua conta da Play Store. E eles deixam isso bem claro na documentação.
Então, como que funciona esse fluxo de trabalho? Você vai preencher essa mudança, você vai submeter para a Google. Uma vez aprovado, essa mudança ela vai ser enviada para os responsáveis das contas e eles vão poder aprovar ou negar. Vale lembrar que essas mudanças elas são cumulativas. Então, se você solicitou 10 mudanças significativas e somente uma foi aprovada, as outras 10 vão ficar em pendência, elas não vão ser aprovadas de forma compulsória. Então, elas são cumulativas, por isso que é importante fazer uma boa gestão dessas mudanças conforme o seu app for sofrendo atualizações e mudanças significativas. E se a gente voltar na resposta da nossa API e a gente for ver o campo Most Recent Approval Date, é exatamente esse campo responsável por mostrar a data da mudança significativa mais recente. Então, ele vai estar ali sempre mostrando quando foi a data da última aprovação, para que você consiga saber como isso está como que está acontecendo no seu aplicativo. Eu ainda não pensei num caso de uso onde esse campo vai ser relevante, mas eles retornam ali na API para que você tenha acesso a essa informação. Além disso, imagina que o seu aplicativo passou por todo esse fluxo e ele foi aprovado uma mudança significativa. Mas pode ser que as pessoas mudem de ideia, né? O seu aplicativo, ela não quer mais usar o seu app. Então ela simplesmente pode ir lá e revogar o acesso do usuário final que utiliza o seu aplicativo usando ali o controle dos pais da Google. Logo, você vai receber uma notificação dizendo que o acesso ao teu app foi revogado e ele não vai poder ter mais acesso. Para que você faça o controle disso e que você tenha o rastreio dessas informações, você vai usar aquele número que vem no retorno da API, que é o Install ID. Então, o Install ID ele é um número que identifica a instalação de um dispositivo e quando um acesso é revogado, aquela instalação não é mais um acesso que os usuários podem ter. Então, você vai poder salvar lá no seu banco de dados, no seu back-end, para você ter o rastreio. E provavelmente a Google vai te notificar via webhooks. Então, utilizando o webhook e o Install ID como uma chave, você vai ser notificado dessas revogações de acesso. Bom, a API Age Signals, ela está em beta ainda, ela não foi lançada para o público, você pode subscrever ao programa beta da Play Console para poder utilizar, e mesmo depois dela ser lançada, ela vai ter um acesso restrito. Mas eu acredito que vai se tornar cada vez mais comum esse tipo de medida, por conta dessas leis que vão sendo aprovadas, e a gente sabe que quando os Estados Unidos e a Europa começam a passar leis, o restante do mundo começa a adotar e padronizar essas leis, né? Porque é uma tendência global e quem começa a tendência, ela vai começar a ser espalhada pelo restante do mundo. Então, possivelmente, em alguns anos, poucos anos, 3 ou 4 anos, você já vai ter que estar implementando essas mudanças da API Signals nos seus aplicativos, caso eles sejam, por exemplo, redes sociais, que eu imagino que vão ser os mais afetados, seriam redes sociais, aplicativos de notícias, entre outras coisas, que podem ter conteúdo classificado de faixa etária. Eu acredito que até mesmo os próprios streamings vão ser um dos mais afetados, porque ali dentro a gente tem todo tipo de conteúdo e a gente vai ter um nível muito mais alto de segregação de conteúdo. Então, hoje você pode criar uma conta na Netflix, que vai ter ali um controle dos pais, essa criança vai ter acesso a uma conta restrita. Mas, além disso, você vai poder ter segregação por faixas etárias de adolescentes, porque o conteúdo que um adolescente assiste não é o conteúdo que uma criança que tem uma conta de controle dos pais vai assistir. Então, ao acessar o aplicativo da Netflix, e a Google tem os dados dele, ele vai colocar ele dentro de uma faixa etária customizada na Netflix, e a Netflix vai ter que segregar todo o conteúdo dela por faixa etária. Imagina o trabalhão que vai dar isso. E aquele conteúdo é o conteúdo que vai estar disponível para os usuários finais, né, dentro daquela faixa etária específica. Então, eu acredito que esses vão ser os aplicativos mais afetados e vamos ver a cena nos próximos capítulos. Mas se você gostou desse conteúdo, se você conseguiu entender um pouco dessas mudanças que estão acontecendo e como elas impactam e como elas vão afetar o seu desenvolvimento, compartilhe esse vídeo com outros amigos, deixe o seu like e meu muito obrigado.